Bom dia, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha nas galerias, nas redes sociais, em especial uma saudação ao Sindax, ao Simpere, ao Sindicepro, ao Sindiguadas, ao Fórum dos Servidores Municipais do Recife, e nessa saudação, é claro, eu acompanho as lutas de vocês. O primeiro bloco de requerimentos diz respeito ao habitacional do Cordeiro. Foram requerimentos que foram discutidos ontem em minha ausência e me lembrou aquele filme que, na ausência, os fantasmas se divertem. Foi muito discutido e foi trazido, inclusive, à baila, que seria uma contradição eu ser uma vereadora do PT, fazendo críticas à gestão da Secretaria de Habitação, que também é do PT, nas mãos do secretário Felipe Cury. E eu gostaria de começar dizendo o seguinte, que isso só pode ser considerado uma contradição para quem reverencia um presidente que tentou dar um golpe de Estado. Porque para quem reverencia o melhor presidente da história do Brasil, que foi Luiz Inácio Lula da Silva, eu gostaria de dizer que não há nenhuma contradição, porque quem nos ensina a fazer política dizendo reivindiquem sempre mais é Lula. Então é do legado do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores fazer críticas. O fato de eu ser uma vereadora petista não me impede de fazer críticas. O fato de eu ser uma vereadora do PT me impele a fazer críticas. Mas eu gostaria de dizer que esses requerimentos foram protocolados em fevereiro, todos relativos ao habitacional do Cordeiro, e nesses requerimentos, tudo, rigorosamente tudo que está aqui no papel, cerca de uma dezena de requerimentos ligados ao habitacional do Cordeiro, tudo foi objeto de reunião com os moradores do Cordeiro, desde a legislatura passada, mas também foi objeto de uma reunião com o secretário de Habitação da cidade do Recife, Felipe Cury, durante o recesso parlamentar. No dia 17 de janeiro, nós tivemos uma reunião muito longa, duradoura, e que redundou em respostas. Porque o que é que nós estamos pedindo nesses requerimentos, para quem não está acompanhando a ordem do dia? A requalificação do campo de areia e da quadra esportiva, a reforma estrutural dos prédios, a requalificação da Praça Darcy Ribeiro, a requalificação do portal de entrada, a troca dos quadros de energia, isso aqui foi inclusive pedido à Neoenergia, a limpeza periódica das galerias de esgoto e mutirões regulares de limpeza, a recuperação das escadas, a intervenção emergencial para reparar o desprendimento de reboco e tijolos dos tetos dos prédios e um sistema de drenagem eficiente nos blocos que assinalamos. Bom, desta reunião no dia 17 de janeiro com o secretário Felipe Cury, que assim como eu é petista e que assim como eu não tem problema nenhum em lidar com reivindicações da população, quem tem problema em lidar com reivindicações da população são os governos de direita, que nunca entregaram um único habitacional para ninguém da cidade do Recife. Essa cidade foi, por muito tempo, governada pela direita, e na época em que a direita governava a cidade do Recife, nunca foi entregue um habitacional. Mas no governo do PT foi entregue, inclusive o habitacional do Cordeiro, que hoje precisa, sim, das obras que nós estamos apontando. E nós fomos conversar com o secretário Felipe Cury, e ele tirou aqui o que ele está chamando de tripé da moradia. O que significa a requalificação do habitacional do Cordeiro, a implementação de uma gestão sociocondominial, isso é fundamental, porque estes habitacionais precisam ter síndico. Tem que ter síndico.
A população que ali mora tem que se sentir e tem que ser responsável pela manutenção dos prédios, juntamente com a prefeitura. E, por fim, do tripé da moradia, de que aponta o secretário Felipe Cury, também a entrega dos títulos de propriedade. Isso é fundamental. Então, eu me lembro do presidente Lula, na Marcha das Margaridas, quando eu estava lá marchando contra as mulheres, e o presidente Lula disse, reivindiquem sempre. Então, não é da cultura do PT não reivindicar. Não é da cultura do PT não apresentar problemas. Da cultura do PT é mobilizar a classe trabalhadora para cobrar melhorias, exigir melhorias e trabalhar para que essas melhorias virem realidade. Isso é a cultura do PT. Portanto, não há nenhuma contradição entre uma vereadora petista apontar problemas que cabem ao secretário petista resolver. A diferença, vereador Rinaldo Júnior, é que se fosse um governo de direita, no lugar de apontar soluções, ele não me receberia ou colocaria a polícia para bater nos manifestantes. Ao contrário do que aconteceu, o secretário Felipe Cury nos recebeu, já está, inclusive, elaborando os termos de referência para contratar a empresa que vai elaborar o laudo com todas as reformas que precisam acontecer. Nós levamos as reformas. Vereador, eu vou lhe passar a palavra e vou pedir para você... Ok, está certo. Então, como eu estava dizendo, o que marca uma gestão petista é receber os moradores junto com a vereadora, tratar de transformar isso em política pública. É isso que está acontecendo no habitacional do Coteiro. Já está sendo feito o termo de referência para a contratação da empresa que vai elaborar o laudo, e, a partir desse laudo, vai ser contratada a empresa que vai fazer a obra. Ou seja, o nosso pedido já virou ação da Secretaria de Habitação da cidade do Recife e vai virar obra. O que era antes crítica e reclamação, agora vai virar serviço público. E volto a dizer, dentro do tripé, que é requalificação das unidades, implementação de uma gestão sociocondominial para que os proprietários possam eleger e ser eleitos síndicos e síndicas do condomínio, tratar de implementar a gestão autônoma e entregar os títulos de propriedade para esses moradores. Então, eu quero dizer que isso é que faz a diferença entre uma vereadora petista que apresenta críticas a um secretário petista. As coisas funcionam, as coisas andam. E não há nenhuma contradição, pelo contrário, há um reconhecimento de que nós, petistas, no lugar de varrermos a sujeira para baixo do tapete, como quem gosta de, por exemplo, se apropriar de joias que não lhe pertencem, etc., etc., nós trabalhamos pela melhoria dos... tema, por gentileza. Nós trabalhamos pela melhoria dos problemas que nos são apontados. Em relação ao requerimento de número 686 e também o 722. Esse requerimento nos surgiu através de um pedido do Simpere, o Sindicato dos Profissionais de Ensino da cidade do Recife. O que nós estamos pedindo, inclusive o que o Simpere pede, é o que o Sindax pede também, é o que o Fórum Municipal de Servidores pede, é o que o Sindicepro pede, abertura da mesa de negociação para cumprimento do piso salarial. O piso salarial da educação, esse ano, cada categoria tem o seu piso salarial, eu vou falar do requerimento que aqui está. A categoria das professoras e dos professores tem um piso salarial de 6,27% a ser aplicado na carreira. Bem, a que corresponde esse percentual de 6,27%? A portaria interministerial número 13 de 2024, que calcula o valor de aula por aluno.
O valor de aula por aluno não é atribuído sem referência. Existe uma portaria interministerial que tem a iniciativa do MEC, que determina qual é o valor por aluno por aula. E é com base nesse valor dessa portaria, que no caso foi a portaria número 13 de 2024, que nós podemos calcular qual é o reajuste aplicável para cada remuneração de cada professor e cada professor. Essa remuneração é 6,27% na carreira. E vou aqui dizer quantas vezes for necessário. Reajuste não é no nível salarial mais baixo. Você não aplica 6,27%. Se houver aqui professoras de matemática, por favor, me desculpem se eu não souber explicar corretamente, mas é muito fácil de entender o que é o reajuste na carreira. Eu não aplico o reajuste na base salarial com o nível mais baixo. Eu não vou aplicar 6,27% em quem tem um nível salarial mais baixo. Eu vou aplicar 6,27% de reajuste em todos os níveis salariais de toda a carreira. Porque, senão, não é piso salarial, é teto. E piso não é teto. Não é para ser o máximo de reajuste, é para ser o mínimo de reajuste na carreira como um todo. Bem, para isso, é necessário que se abra a mesa de negociação. O problema é que a mesa de negociação não foi aberta até hoje. Nós estamos dia 25 de fevereiro de 2025. A data base das professoras e dos professores é 1º de janeiro. 1º de janeiro. Não houve implementação do reajuste salarial das professoras e dos professores no dia 1º de janeiro. Não houve até hoje, 25 de março. E o que a prefeitura anunciou é que vai abrir a mesa de negociação em 18 de março. É muito tardio. E isso vale para as outras categorias também. A mesa de negociação tem que ser aberta de imediato. No mais tardar, imediatamente após o Carnaval. Imediatamente após o Carnaval, tem que ser aberta a mesa de negociação. Então, esse é o pedido do Simpere, nós estamos ecoando esse pedido. Volto a dizer, não existe nenhuma contradição em ser uma vereadora petista que faz essas cobranças. Pelo contrário, nós estamos aqui para fazer esse trabalho. Nós somos eleitas pelo voto popular para fazermos isso. Isso não é contraditório, isso é o nosso dever. Apontar a necessidade de ação da prefeitura e cobrar. Também foi um pedido do Simpere, o requerimento de número 722. Esse requerimento pede material de limpeza e água mineral nas escolas. Está faltando. Está faltando. Todas as trabalhadoras e trabalhadores da educação no município do Recife têm reclamado isso, e foi um pedido que chegou pelo sindicato, pelo Simpere, que as escolas recebam material de limpeza e água mineral. Não tem água para as crianças beberem, não tem água para as professoras beberem, para os professores beberem, não tem água para os servidores. Tem que providenciar, isso é muito urgente, tem que tomar todas as medidas cabíveis para que isso seja regularizado. Em relação... Agora eu vou discutir o 637. O 637 é um pedido que também nos chegou de várias mães. Os vereadores e as vereadoras daqui já sabem que eu tenho uma relação muito forte com as mães atípicas da cidade do Recife, com a pauta das pessoas com deficiência e dos estudantes com deficiência. Nós estamos sem a ADS. Não temos a ADS. Num quantitativo muito expressivo de escolas municipais. Não podemos ficar sem ADE. Quem não sabe o que é ADE ou AE são os auxiliares pedagógicos. Gente, isso aqui, eu sei que vocês estão muito cansados, mas eu queria que vocês prestassem atenção na importância dessa pauta. Meus colegas também, por favor.
Não é possível que uma criança autista, ou uma criança com síndrome de Down, ou uma criança cadeirante, que seja tetraplégico, ela não pode ter aula se ela não tiver uma ADE com ela. Porque essa profissional, que é acompanhante pedagógica, ela vai receber a criança na porta do colégio, vai levar essa criança para a sala de aula, ela vai garantir que essa criança faça a merenda dela. Porque muitas crianças não conseguem comer sozinhas. Não conseguem. Elas precisam de auxílio para comer, para fazer a sua alimentação. Elas precisam de auxílio para segurar no lápis e anotar os registros no caderninho delas. Agora, imagine uma criança que não consegue, sem auxílio, segurar no lápis. E atenção, gente, porque às vezes uma criança que não consegue segurar no lápis é extremamente inteligente. Ela tem condições de aprender tudo. Às vezes é uma criança não verbal, mas ela não verbal, ela aprende. Ela não consegue falar. Aliás, se não fosse isso, a gente não teria o Stephen Hawking. O Stephen Hawking é não verbal. E foi um dos maiores gênios da história do planeta, não verbal. Se não fosse o computador dele, ele não conseguiria se expressar. Então, as crianças precisam desses agentes pedagógicos. Precisam. Porque precisam pegar o lápis, a canetinha, anotar no caderninho, precisa de auxílio para comer, porque senão elas ficam com fome. O que é que está acontecendo? Esse é um apelo muito grande que eu faço. O que é que está acontecendo? Essas crianças não estão indo à aula, porque não tem a ADS para ela. Ou então as professoras estão fazendo, sabe o quê? Mãezinha, você pode entrar na sala de aula para ficar com seu filho. Estão autorizando que as mães entrem na sala de aula para acompanhar seu filho, para segurar a mãozinha do filho, da filha. Não pode isso. Não pode, precisa das AADS. Precisa. Porque senão eu não tenho evasão escolar. A gente fala em evasão escolar. Se a gente for hoje para salas de aula fiscalizar, a gente não vai encontrar as crianças autistas. A gente não vai encontrar as crianças com síndrome de Down. A gente não vai encontrar as crianças cadeirantes. Porque não tem a ADE. E elas não conseguem ficar na sala de aula. Então, sabe o que eu estou fazendo na prática? Eu estou excluindo o direito à educação dessas crianças. Mas não pode. Não pode, inclusive porque as crianças que não têm nenhuma deficiência, essas crianças têm o direito de aprender com seus coleguinhas, num ambiente inclusivo. O direito à educação inclusiva não é só de quem tem deficiência. O direito à educação inclusiva é da criança típica, que não tem nenhuma deficiência, mas ela precisa aprender com as crianças que são diferentes dela. Porque quando eu estou com uma criança, se eu tenho uma sala de aula em que as crianças não têm deficiência, e ali tem 1, 2 ou 3 crianças com deficiência, as outras crianças estão aprendendo com ela. Estão aprendendo, sabe o quê? Cidadania. Estão aprendendo, sabe o quê? Inclusão. Estão aprendendo, sabe o quê? Democracia. Desde criancinha elas aprendem isso com a simples convivência. Então, o que está acontecendo é que essas crianças, elas estão sendo expulsas da sala de aula por falta da acompanhante pedagógica. Não pode. Não pode. E aí, eu enviei esse meu requerimento para o secretário Fred Amâncio, que de pronto me respondeu e disse que foi realizada a primeira etapa, na verdade não é a primeira, né? Uma das primeiras etapas para solucionar o problema, que foi o concurso para a ADS. A prova aconteceu dia 9 de fevereiro. Então, eu preciso adequar esse meu requerimento, tendo em vista a resposta do secretário Fred Amâncio. A prova do concurso aconteceu no dia 9 de fevereiro. O que nós precisamos agora, portanto,
é de urgência na ultimação do recurso e urgência na nomeação. Aliás, está aqui a Comissão dos Aprovados dos Agentes de Saúde em Endemias, que sabe que tem que ser aprovado no concurso e tem que ser chamado. Então, a gente pede isso aqui para as AADS também. Tem que ultimar todas as etapas do concurso, incluindo a mais importante, que é a nomeação. E isso com urgência. Então, eu estou aqui adequando o meu requerimento para pedir urgência. Urgência na ultimação do concurso para a AADS. Vale para vocês também, da Comissão dos Aprovados. Estamos na mesma luta. Encerro esse bloco e gostaria de discutir o bloco que diz respeito à Escola Municipal Zumbi dos Palmares. Esse bloco de reivindicações, são várias, nos chegou através da comissão, vejam que bonito, a Comissão de Mães Atípicas da Escola Municipal Zumbi dos Palmares. Essa escola tem uma comissão de mães atípicas, e elas nos procuraram. Pelo mesmo problema que acabei de relatar, que está acontecendo em todas as escolas do município do Recife, falta de AADS. Mas não só isso. Elas formularam outros pedidos. Eu queria dizer da especificidade dessa escola que fica na Várzea, a Escola Municipal Zumbi dos Palmares. Ela tem 600 alunos matriculados. 105, vou repetir. Essa escola tem 600 alunos e alunas matriculadas. Desses 600, 105 são estudantes com deficiência. Logo, ela é uma escola de referência em educação inclusiva, mas precisa ser tratada como tal. Então, o primeiro pedido é o que eu já fiz. Contratação ou nomeação imediata de AADS e AES para acompanhar essas crianças, essas 105 crianças com deficiência. Esse é o primeiro pedido. O segundo pedido é dirigido à CTTU, também relativo à Escola Municipal Zumbi dos Palmares. A instalação de um semáforo em frente à escola. E faixa de pedestres. A gente precisa. Trânsito intenso, as pessoas não respeitam. É impressionante. Isso me lembra, sabe o quê? Aquele desenho do Pateta. Não sei se vocês lembram do desenho do Pateta, quando ele dirigia, virava um louco. O Pateta era super gente boa. Quem lembra do personagem Pateta, da Disney? Um cachorro, gente boa, conversador, amigável, amistoso. Quando ele entrava num carro, ele virava um monstro. O mesmo Pateta. Quando ele descia do carro, ele virava o personagem de gente boa de novo. Mas quando ele estava dirigindo, parecia um doido. E a gente não pode deixar, infelizmente, que as pessoas tenham bom senso e a sua própria educação para o trânsito para garantir a vida dessas crianças. A gente precisa do semáforo e a gente precisa da faixa de pedestre para garantir que essas crianças possam atravessar a rua em frente à escola com segurança. Outro ponto que essa Comissão de Mães Atípicas também nos solicitou foi promover a acessibilidade arquitetônica da escola. Inclusive, a escola está passando por uma reforma nesse momento. Só que essa reforma não está atendendo aos ditames da acessibilidade. E a acessibilidade é lei. A acessibilidade não é bom gosto do arquiteto. A acessibilidade é lei. Logo, o que as mães estão pedindo é que a reforma que está em curso, nesse momento a escola está passando pela reforma, essa reforma atenda aos ditames da legislação que impõe que sejam respeitadas características
acessíveis para a escola, até porque essa escola é uma escola de referência em educação inclusiva. Então, a gente precisa da reforma arquitetônica inclusiva. Também nos pedem, esse pedido é um pedido muito carinhoso, gente, colchonetes e brinquedos acessíveis para a sala de recursos. Colchonetes para que as crianças não fiquem deitadas no chão. Sim, porque as crianças, elas se deitam no chão. Então, o que pede? Para que tenha colchonetes, para elas poderem se deitar em cima dos colchonetes, com higiene, com conforto. E os brinquedos? Os brinquedos, gente, está mais do que comprovado que eles têm uma função essencial na educação. Sobretudo quando eu tenho crianças com deficiência, essas crianças precisam de instrumentos, ferramentas que as auxiliem a educarem-se, socializarem, entender as regrinhas da sociedade. É muito difícil para uma criança autista, gente, por exemplo, compartilhar um brinquedo. É muito difícil para uma criança autista entender o turno de brincar. Agora é a minha vez de brincar, agora é a sua vez de brincar. Não é simples. A criança autista tem uma dificuldade grande em entender a ideia de turno. A minha vez de falar, a sua vez de falar. A minha vez de brincar, a sua vez de brincar. Então, o brinquedo ajuda a professora a fazer os exercícios de socialização. Eu vou dar o brinquedo para você e agora é a sua vez de passar o brinquedinho para a sua coleguinha. E assim, ela aprende a socializar. Com esses brinquedos é fundamental. Então, esses são os pedidos para que a Escola Municipal Zumbi dos Palmares seja uma referência em educação inclusiva, mas também uma referência em ambiente escolar seguro e acolhedor para essas crianças. Todas elas. As crianças que não têm deficiência e as crianças com deficiência. E, por último, eu gostaria de discutir o 688. O 688 é um requerimento pelo qual eu faço aqui um pedido muito especial, porque eu já trouxe para essa tribuna incontáveis vezes o tema da ciclovia da Caxangá. A Caxangá está passando, vai passar, por obras de alargamento. Ela vai ser alargada. A maior avenida em linha reta da América Latina vai ficar ainda maior. Só que a maior avenida em linha reta da América Latina também é uma das avenidas em que mais ocorre acidente com ciclistas, inclusive acidentes levando a óbito. Eu estou no meu 5º ano como vereadora, iniciando agora o meu 5º ano. Nos 4 anos da minha primeira legislatura, por 3 anos, eu fiz emendas para a ciclovia da Caxangá. Eu destinei o meu dinheiro das minhas emendas para a ciclovia da Caxangá. E por uma razão. A Avenida Caxangá é uma das mais importantes vias de acesso a qualquer lugar da cidade do Recife. E também no interior. Muita gente passa. Gente, já gravei vídeos de todo tipo lá na Avenida Caxangá. Eu pedalando na Avenida Caxangá, eu filmando ciclistas na Avenida Caxangá. De manhãzinho cedo, eu faço esse convite a vocês. Ficarem parados na Avenida Caxangá por um tempo, vocês vão se surpreender com a quantidade de ciclistas que usam a Avenida Caxangá como meio de transporte, a bicicleta. Inclusive, muitas mães e pais levando seus filhos para a escola.
É impressionante a quantidade de ciclistas com os seus filhos, as suas filhas, lindamente uniformizados para ir para a escola, vestindo o seu uniforme escolar, e a gente morrendo de medo, porque os carros tiram fino. Fino. Os carros não, o motorista. O motorista tira fino. A legislação diz que tem que tirar 1,5 metro de distância da bicicleta. Mas quem é que respeita isso? Na Caxangá, os ciclistas andam ali grudadinhos no meio-fio, torcendo para um carro não jogar para a calçada ou para a faixa onde acontece um acidente que termina muitas vezes em óbito. Então, o que nós estamos pedindo? Que essas obras de alargamento da Avenida Caxangá contemplem desde logo a ciclovia da Caxangá, para a qual já enviei 3 emendas parlamentares e continuarei enviando até que a ciclovia da Caxangá seja uma realidade. Passam pela Avenida Caxangá, por dia, de acordo com dados da Ameciclo, da contagem de ciclistas de 2023, 4.300 ciclistas. 4.300 ciclistas. São 4.300 pessoas que todos os dias correm risco de vida na Avenida Caxangá por falta de ciclovia. Por isso, o nosso pedido para que a ciclovia da Caxangá torne-se finalmente realidade e que isso aconteça agora, enquanto as obras de alargamento da via estão acontecendo. Esse é o nosso pedido, eram os nossos pedidos. Muito obrigada, senhor presidente.